Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um vídeo do canal Fala Semear. E hoje eu estou aqui com a Fernanda. Ela é arteterapeuta e ela vai falar um pouquinho da arte no desenvolvimento humano. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho sobre esse movimento da arte, né, dentro de cada um de nós, no nosso desenvolvimento. E sou arteterapeuta e também arte educadora. E também trabalho com aprimoramento de professores, né? Inclusive a gente já faz um trabalho aqui que vem, né, seguindo já há algum tempo. É verdade. A Fernanda faz um trabalho para a gente, junto aos nossos colaboradores, lá no Sementinha, né? Mas presencialmente, com palestras e a arte na educação. Então, esse meu lado também pedagoga, né? Eu desenvolvo um trabalho com educação infantil já há mais de 15, por volta de 15 anos aí. E dentro disso, então, eu trabalho com o desenvolvimento de crianças e depois com a arte no desenvolvimento geral do ser humano, tanto crianças, jovens e adultos, né? Então, como adultos, como que a arte pode nos ajudar? Por exemplo, né? Então, a gente tem muitos caminhos para se conhecer, tem muitos caminhos para procurar se desenvolver e para se equilibrar. E muitos desses caminhos envolvem alguns elementos, né? Sim. Então, a gente tem que olhar para a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica e emocional, né? Então, a nossa saúde social. Então, a gente tem que promover encontros sociais, a gente tem que encontrar amigos, a família. A gente precisa caminhar, ir para a academia, fortalecer os músculos, né? A gente precisa também, pelo esse lado emocional, fazer algum tipo de acompanhamento, se olhar, e esse desenvolvimento, digamos assim, mais da alma e mais emocional, a arte pode ser um aliado bem importante e rico nesse desenvolvimento. Então é a partir daí que eu venho também trabalhando com a arte focada nesse sentido. Eu gosto muito da arte, particularmente, né? Sou dessa área também. E eu acho que tem tudo a ver, assim, com a educação, né? A gente é composto de muitas coisas e a arte na educação é a melhor forma de linguagem, principalmente para os nossos adolescentes. Eu acho que criança também, né? Mas o adolescente, nessa parte de arte, é uma coisa que a gente não é muito comum, né? O adolescente vai se distanciando deste caminho, né? Na infância mais presente, Sim, ali com desenhos, e depois ele vai se distanciando. E aí a gente vê essa falta na expressão, na comunicação, né? Nos adolescentes. Sim, e como você disse, né, quando no começo aí da vida, na infância, é muito mais comum. A gente pega um lápis, a gente encontra uma criança, já fala, pega um giz e um lápis, faz um desenho. As crianças usam o desenho como forma de presentear, né, a mãe, o pai, professor, adulto, faz cartãozinho, e conforme o tempo vai passando, vem um lado crítico também muito forte, né, de, eu não sei desenhar, eu não consigo, né, isso falando mais da arte nesse sentido de artes plásticas, né, de desenho, de pintura. Então, as outras formas de arte também ajudam, o teatro, né, também é muito importante, a música, mas aí a gente focando agora nessa parte do desenho, pintura, nessa expressão plástica, esse senso crítico que vai começando aí a ficar mais forte a partir dos 9 anos de idade, né, com 10 anos, que a criança começa a olhar mais para o seu desenho de fora, assim, e comparar com o do outro, e ouvir o que o outro fala, o seu desenho não ficou bom, mas o que é isso? Mas não parece. E isso vai gerando alguns bloqueios mesmo, Sim, né? sim. E aí o desenvolvimento, ele acaba sendo prejudicado, o desenvolvimento dessa linguagem. E aí, como meio de expressão, ele também vai se tornando, vai sendo colocado de lado, né? É verdade. E eles têm muita dificuldade, tanto na linguagem
né? Verbal mesmo. Verbal, não saber se comunicar, e aí deixa a arte de lado, que seria uma forma de comunicação muito rica ali, que você consegue pôr para fora, né, aquele sentimento que ficou guardado às vezes. Isso dentro da escola, então é bem importante, né? A importância das aulas de arte para esse desenvolvimento, né? Então, dentro do currículo existe esse espaço para esse desenvolvimento, então a importância que se dá para a arte também tem que ser ali equiparada ao que se dá para um português, para matemática, para ciências de modo geral. E de modo geral isso não acontece, né, Fernanda? A arte sempre fica aquele negócio, é arte. Como se fosse uma distração, uma recreação. Exatamente, e não é, né? Tem uma importância muito significativa ali no contexto todo escolar e para o desenvolvimento desse aluno. E mesmo como um suporte, até um elemento de ajuda nas outras matérias, né? Então, esses dias eu até vi um estudo mostrando que muitos cientistas usam o desenho como forma de observação, né? Para observar e depois colocar ali no papel, e aí a partir daí alguns insights, né, algum detalhe que tinha passado batido e que a partir do desenho, da observação, isso acaba sendo colocado em evidência. Fantástico. Algum elemento que tinha passado, né? E como que a gente pode trabalhar a arte? O que é legal, né? Por exemplo, se algum pai, alguma mãe que está assistindo a gente agora se interessar por isso, o que seria indicado? Como que a gente pode trabalhar a arte dentro de casa, como expressão? Propor ali para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que você indicaria? Sim, então, por exemplo, tem alguns materiais muito simples, né, como lápis de cor, que possivelmente todas as casas com crianças a gente encontra, né, canetinha, hidrocor, giz de cera, o giz de lousa, né, ou aquele giz pastel também é muito bom, porque ele promove, assim, uma atividade com a cor de uma maneira mais solta, sem criar muitas linhas ali. Então, por exemplo, uma boa maneira de começar é criando um lugar para esse desbloqueio, né? Então, vamos fazer algumas atividades que não, com um objetivo que não seja necessariamente reproduzir um objeto exterior, um rosto de uma pessoa, que tenha uma finalidade mais complexa e mais concreta, assim, realista. Porque esses pontos acabam às vezes sendo os pontos que levam não, agora não vou mais fazer, isso é muito difícil. Então, não necessariamente você desenvolver um trabalho criativo é você reproduzir o mundo exterior. Você pode estar, então, usando as cores, usando as linhas e as formas para expressão. E aquilo pode estar mostrando alguma coisa exterior ou não, né? Então, tem algumas atividades, por exemplo, com linhas, de você seguir pontos ali aleatoriamente, e aí fazer um monte de linhas e depois ir pintando. Só isso, né? Você já escolhendo as cores, de quais cores você pode colocar, tá nesse universo de um foco, de uma atenção, de estar junto ali com a criança, com o adolescente, né? E a gente vai como pai, como mãe. Eu falo muito do tempo de qualidade, né? A gente vai trabalhando esse tempo de qualidade dessa forma, né? Isso. O estar presente. E aí, por exemplo, então vamos começar com algumas coisas simples. Então, vamos só pintar o azul, vamos representar um céu, então, porque às vezes a gente precisa também de alguma coisa concreta para poder realizar, né? Não sei por onde começar. Tá, então vamos pegar os tons de azul que tem aqui nesse lápis de cor, os tons de azul que tem nesse guache, nessa aquarela, e vamos trabalhar com os azuis e fazer um céu. Aí começa a fazer um céu, aí então vamos observar como é que tá o céu, vamos ver junto? Nossa, tá o meio do dia aí, então tá bem azul, outono, né? Não tem muita nuvem. Já é fim do dia.
Então já dá para ver o sol se pondo. Olha quantas cores, não é só azul. Sim. Além do azul, tem vermelho, o amarelo, e o azul e o vermelho, o azul e o amarelo quase não se encontram, né? Fica um vermelho no meio ali, a gente não tem um verde no céu. É verdade. Né? Se a gente não vê um verde no céu, quer dizer, o amarelo e o azul, o amarelo e o azul não estão se encontrando, então tem um vermelho ali no meio. E tudo isso é elemento, né, para a gente trazer para quem está junto, e junto com o desenho, com a pintura, sempre vem a observação. Sim, sim. E aí você se torna mais atento para o que está ao seu redor. Né? Então você se torna mais atento para a pessoa que está do seu lado, para como você fala, como as coisas estão dispostas no ambiente, as cores do céu, as cores da terra, né? Você fala, vamos pintar uma grama, tudo verde. Tá, mas é tudo verde mesmo? Não é, né? Não é. E são coisas que a gente acaba passando batido, né? O mundo hoje é muito corrido. Eu lembro quando a gente inaugurou o colégio e tinha só o prédio de cima aqui, e o nosso pôr do sol é maravilhoso. E todos os dias eu parava para olhar o pôr do sol, e aí quem está ao redor, porque eu sou expansiva, né? Então olha lá o céu, olha como o céu tá bonito, né? Às vezes passam uns tucanos assim que dá para ver daqui, né? Que a gente tem bastante mata ainda aí em Itupeva, né? E aí eu sou aquela que vai falar, olha lá o tucano passando, porque a gente tem essa parte da observação muito presente, né? Por conta da arte. Sim, então é um dos pontos que a arte ajuda a desenvolver, né? Então ajuda a desenvolver a observação, a comunicação, porque ali você vai expressar um pouco, então esse azul, ou, né, o céu tá azul e você fez um preto, por quê, né, que veio esse preto, o que isso pode mostrar ou pode não mostrar? Às vezes foi só porque era a cor que tinha ali. Sim. Né? Então a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes não é que você vai olhar um desenho que está todo preto e vai já julgar que ali a pessoa está com alguma questão séria, com uma depressão e tal. Pode ser que só tinha aquela cor ali naquele dia, pode ser que ela estava fazendo uma experiência com os tons do preto. Ou é um momento também, né? O momento está muito presente nesse desenho. Quando a gente analisa o desenho infantil, é muito isso, né? Então a gente olha o momento, e aí pode ser que esse desenho naquele momento tenha muitos tons de preto ou vermelho, né? Uma coisa bem forte, e aí depois você vê que os outros já melhorou, já está em outra situação. Sim. Então pode representar só o momento daquela... E é sempre um elemento, né? Um ponto para ser olhado. Quando a gente olha para o desenvolvimento da criança, por exemplo, então a gente vai olhar o desenho, se as cores e as formas estão correspondendo à idade. Aí a gente vai olhar se a linguagem está correspondendo, né, se o pensamento, né, com começo, meio e fim, com como a criança se mostra, se desenvolve, se expressa, como ela se relaciona, como o corpo dela está em movimento da maneira como esperado, se ela já pula, né, dependendo da idade, se ela tem ritmo. Então, a gente olha um conjunto de fatores para dizer se a criança, né, está num desenvolvimento saudável, se a gente precisa, e aí dentro disso, claro, né, sempre tem uma coisinha, um ponto onde precisa melhorar, outro ponto onde está excelente, e aí a gente vai equilibrando, que a nossa função, né, na educação e como pais também, é trazer esse equilíbrio. Como terapeuta, né, a gente traz um equilíbrio, proporciona meios para que esse equilíbrio se estabeleça como um todo, né? Como eu falei no início ali, a gente olha o ser humano sobre os diferentes aspectos, e aí a gente vai estabelecendo esse equilíbrio, né? Da melhor maneira possível. E aí, a Fernanda faz um trabalho como arte-terapeuta, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais, Fer, como que é esse trabalho, quando a gente coloca a criança para fazer a arte-terapia, o que é trabalhado, quais os objetivos disso, o que vocês vão observar? Fala um pouco pra gente. Então sempre tem, assim, é bem interessante quando a gente faz em grupo esse trabalho, né?
Em alguns momentos trabalho de forma individualizada, mas eu acho bem rico quando a gente faz em grupo. Eu já trabalhei assim também fazendo grupos de mães e filhos, né? E isso também, geralmente são as mães, né? Mas também é perto, assim, a família, né? Família, pais e crianças. E isso traz uma conexão ali, né, para aquele momento, porque aí você deixa as preocupações fora desse espaço e chega ali para aquilo, né, para vivenciar aquele momento. Então é muito para vivenciar, para explorar os materiais. E aí dentro disso surge uma palavra, surge uma expressão, né, de alguma coisa que aconteceu, de alguma coisa que quer expor, ou às vezes mesmo o próprio desenho vai mostrar. Sim, né? sim. E o que eu uso de bastante recurso é trazer contos. Então, trago contos ou poemas para que surja um start para o início mesmo de um trabalho, né? E aí, a partir daí, cada um vai elaborando e os mesmos materiais, o mesmo conto, e cada grupo, né, cada dupla ou cada pessoa individualmente vai ali ter um momento mais introspectivo, sem falar muito, sem interferência. E depois disso a gente expõe ali numa mesa e todo mundo, cada um, né, se sentindo à vontade, comenta sobre aquilo. Então é um momento de estar junto, é um momento social, é um momento de expressão através desses elementos artísticos, da fala também acaba tendo, não é o principal, né? Sim, mas acaba acontecendo. E o próprio desenho, a própria pintura, a própria produção vai mostrando os próximos passos. Então a gente vai vendo o que precisa ser trabalhado e vai indicando e conduzindo, né, para os próximos passos do trabalho. E algumas coisas são resolvidas ali mesmo, né, com o próprio trabalho, às vezes sem nem precisar expressar. É verdade, é verdade. Só o contato, né? O contato com a arte, aquele momento, o momento em família, o momento que você está ali dedicado a isso, né? Debruçado a isso, acaba resolvendo questões emocionais, por exemplo, dessa criança, né? A gente vê bastante aqui no colégio a questão da arte muito ligada à coordenação motora, motor fino, né? Há essa exploração, mas a gente também vê quanto a arte é eficiente em casos, por exemplo, de TDAH, né? Porque esse foco que é tão difícil para eles acaba sendo algo, né? O TDAH em geral tem um domínio de artes bom, né? A gente vê assim, no geral, eles gostam, eles dominam montar, desmontar ou criar, né? E eles conseguem se focar por mais tempo numa atividade artística. Sim. E aí a gente consegue ir modulando esse comportamento através da arte terapia. A gente tem visto isso. Os benefícios são bem, assim, observáveis, né? Para quem tem alguma questão de neurodivergência, principalmente quando né, TDAH, ou dependendo de algum outro nível, né, de TEA, dependendo do que ali precisa ser desenvolvido, é possível também, né, fazer esse trabalho. E quando está com a família junto também é bem interessante. Aí melhora muito, né? Melhora quando bastante. A família vem junto, melhora tudo. Eu falo que às vezes assim, um trabalho grande. de um ano, né, que a gente vai dando uns passinhos pequenos, e tem momentos com a família, porque a gente sabe como que é o dia a dia. Não é possível a gente, né? Corrido, a gente né? sabe, ninguém está julgando assim o quanto que fica, o quanto não fica, porque realmente não é fácil a gente ter um tempo de tranquilidade, de presença, de qualidade, né? A gente precisa programar, porque ele não vai acontecer sozinho. A gente precisa programar esse tempo, né? E aí, programando esse tempo, como eu estava falando, um trabalho que às vezes é feito na escola, na terapia, de um ano ali, ele dá um pulo, né? São pequenos passinhos, mas aí quando a família está junto é um pulo. É um pulo, é verdade. Com uma presença pequena. Até de tempo, assim, né? De quantidade, de quantidade de tempo não precisa de muito, mas precisa de uma organização, precisa, né, de uma rotina aí que inclua esses momentos,
dentro da família, né? E aí a arte pode ser um caminho para uma desculpa, né? É uma desculpa para estar junto e para fazer alguma coisa com tempo de começo, meio e fim, né? Uma rotina aí diária, semanal, diária, semanal, mensal, seja o que for, né? Mas é possível a gente conseguir resultados bons, Sim, mesmo, sim. né? A partir daí. Ok, então vamos lá. Agora vamos para o interessante, né? Aqui em Itupeva, você oferece esse serviço e aí eu gostaria que você apresentasse para os pais, para as mães, quem tiver interesse em conhecer a Fernanda, né? Como que ela faz esse trabalho de arte-terapia. Isso, eu tenho então um espaço aí que, na verdade, é bem próximo, né? É no bairro do Medeiros, aqui o Medeiros. Ah, bem legal. É no bairro do Medeiros, então tem uma sala ali onde a gente promove, né, os encontros com as famílias, então tem turmas, tem uma turma de família, de mãe, hoje, né, são mães e filhas, mães e filhos, e agora também essa oportunidade da gente formar grupos a partir de idades, né? Então, grupo para crianças por faixa etária, grupo para criança, grupo para adolescente e também com 50 a mais, né? Eu tenho um grupo de 50 a mais, que eu já trabalho numa escola que é 50 a mais, né? Com arte terapia, eu tenho uma escola que é específica em Jundiaí, e aí a gente faz esse trabalho lá que é bem interessante também. Gostoso. Então, a arte não tem uma faixa etária que seja assim específica e restrita, né? E aí, então, eu tenho grupos separadamente, onde a gente trabalha a arte-terapia e o desenvolvimento artístico em geral. Então, além de ser um momento de expressão e de contato com a arte, também algumas técnicas eu ensino, porque eu tenho também essa experiência e formação artística mesmo, né? Então, eu uni essa minha paixão, assim, vontade, e sempre foi o meu lugar, né? A arte sempre foi um lugar para mim desde bem criança. Foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu era uma criança que desenhava, pintava e que estava sempre nesse universo, e que não deixei de, quando adolescente e adulta, jovem adulta, continuei esse desenvolvimento, né? Então, eu continuei pintando, desenhando, e então eu uni isso, né, essa parte de desenvolvimento artístico com a pedagogia, e aí então também com a parte terapêutica, porque conforme a gente eu fui trabalhando e percebendo essa questão do desenvolvimento humano, como que nós adultos, para que as crianças sejam que elas possam assim se favorecer com a nossa presença, a gente também precisa se educar. Sim, sim, essencial. Né? E aí, para isso, a arte é um caminho e o conhecimento, assim, estudar, né? A gente tem que estudar o desenvolvimento, tem que estudar o porquê, para quê. E aí, então, eu fui mesclando tudo isso e hoje, né, eu trago nos meus atendimentos esse conhecimento, né, do desenvolvimento humano, junto com a arte. Que bacana. Bom, Fernanda, agradecemos. Eu vou deixar aqui, né, embaixo nos descritivos, o endereço do ateliê da Fernanda, para que vocês possam ir lá conhecer um pouquinho mais desse trabalho fantástico que ela faz com as crianças, adultos, adolescentes, para que a gente tenha aí uma evolução tranquila, né? E traga um pouquinho de felicidade para a vida, né? Porque eu acho que é uma isso, leveza, falar um pouco, né, do socioemocional, de arte, de desenvolvimento, trazer leveza, trazer felicidade para a vida. Obrigada pela participação, obrigada, também. Obrigada. E a gente se vê em outro vídeo.